Bem-vindos a mais uma meditação diária, bem-vindo ao nosso canal da Igreja Sala da Graça, nosso ambiente de meditação da Palavra de Deus. Você é o nosso bem-vindo, nosso bem-aventurado de estar juntamente conosco para mais uma meditação aqui no Facebook e também no YouTube. Gostaria de deixar aqui um pedido a todos que se inscrevam lá no nosso canal no YouTube, façam uma visita, vejam os nossos vídeos, nós estamos atualizando, procurando atualizar o nosso canal no YouTube lá com os vídeos mais recentes e outros que ainda não postamos, que estão apenas aqui no Facebook. Vá lá, comente, compartilhe, se inscreva. E aqui no Face não esqueça de compartilhar também nossos vídeos para que outras pessoas possam também ser alcançadas por essa palavra. Hoje nossa meditação da Palavra de Deus está no Evangelho de João, no capítulo 2, no versículo 13, que diz: estando próximos à Páscoa, a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, um chicote, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócios. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazer tais coisas? Jesus lhe respondeu: destruí este santuário e em 3 dias reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Talvez você deva estar pensando: lá vem ele falar sobre a questão dos falsos profetas que transformaram a casa de Deus em negócios nos dias de hoje. Bem, eu poderia falar muito bem disso, que nós temos exemplos até de sobra, mas eu não vou falar sobre isso. Aqui eu quero ir um pouco mais profundo nessa passagem. Eu quero falar a todos vocês acerca de um templo que é superior ao templo o templo institucional, que muitos transformaram em verdadeiras indústrias do comércio religioso, do comércio gospel, indústrias, máquinas de fazer dinheiro. Eu não vou falar dessas instituições, não vou falar desses templos. Eu quero falar do templo que sou eu, que é você. Quando Cristo entrou no templo de Jerusalém, ele percebeu que os maiorais tinham transformado o templo em um mundo paralelo, um lugar onde se fazia de todos os negócios, um lugar onde que tinha cambistas, onde tinha uma casa de câmbio, onde se trocava as moedas gregas, romanas, as moedas de todas as nações que passavam por ali para oferecer sacrifícios, judeus de outros, advindo de todos os cantos da terra, para sacrificar no templo. E como não poderiam trazer bois, pombos, rolinhas ou algo para sacrificar, eles trocavam dinheiro na casa de câmbio para comprar os animais lá dentro mesmo com a moeda do templo. Também os maiorais transformaram aquele templo de Jerusalém como se fosse uma propriedade sua. A casa que era a casa de Deus passou a ser um verdadeiro mercado espiritual. E o que eu quero falar hoje para você é justamente isso. Que quando nós olhamos para o templo do Espírito Santo, para o templo que habita Deus verdadeiramente, que somos nós, nossos corpos, e quando nós ficamos frente a frente com esse texto e com o que aconteceu naquele momento e com a revolta de Cristo, eu posso até entender um pouco o que Cristo sente quando o seu Espírito habita cada um de nós. O que nós transformamos esse nosso corpo?
no que transformamos. Às vezes nós transformamos esse templo do Espírito Santo em uma verdadeira casa de câmbio, onde nós trocamos a vontade de Deus pelos prazeres, os deleites que este mundo tem oferecido. Nos deitamos com as meretrizes da existência, nos afeiçoamos pelo poder, pela ganância, pela soberba. Amamos o prazer que existe em odiar. Transformamos os nossos corpos em verdadeiros bordéis, onde toda sorte de imundície encontra habitação e morada. Quando eu olho para o que Cristo encontra naquele templo, eu fico pensando o que Cristo tem encontrado em minha vida. E você deveria fazer o mesmo questionamento. O que Cristo tem encontrado em tua vida, dentro da tua vida? Quando Cristo se revolta, Ele olha para tudo aquilo ali, faz um azorrague, um chicote, quebra tudo, destrói tudo, expulsa tudo que tem ali de dentro, para devolver o significado àquele local. É assim que acontece quando nós, por meio do Evangelho, encontramos a Cristo. Ou melhor, quando nós, por meio do Evangelho, somos encontrados por Cristo. Quando Cristo entra em nossas vidas, quando Ele percebe no que nós tornamos, quando Ele olha nossas atitudes, quando Ele olha os nossos pensamentos, quando Ele olha o nosso projeto de vida, e percebe que vai de encontro com tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, a sua reação é a mesma. Dentro de nós, vemos Cristo destruir, quebrar, jogar fora, expulsar tudo aquilo que nós julgamos ser de tamanha importância, de tamanho valor. E nem percebemos que essas coisas que nós chamamos de importantes, de valorosos, não tem significado nenhum em nossas vidas, a não ser um mero obstáculo para alcançarmos coisas maiores e melhores. Quando Cristo promove a ruptura dentro de nós mesmos, de tudo aquilo que nos atrapalha, a primeira reação que nós temos é de revolta e questionamos com que autoridade Cristo tem para fazer todas essas coisas em nossas vidas. Com que autoridade Cristo tem para mudar o meu pensamento, mudar as minhas atitudes, mudar meu comportamento, minha forma de ver o mundo, da minha forma de aceitar o mundo? Que autoridade Ele tem de querer me dizer o que eu tenho que fazer e o que preciso fazer, se eu sou o dono de mim mesmo? Ou melhor, se eu sou dono desse templo? É aí quando nós nos igualamos aos maiorais daquele lugar. É quando nos igualamos àqueles sacerdotes, àqueles religiosos que transformaram o templo em um mercado. E aí Cristo nos faz a grande pergunta: você tem coragem de destruir esse templo todo para que ele seja reconstruído? Você tem coragem de destruir esse templo e confiar em mim para reconstruí-lo? Essa pergunta é o nosso desafio. Essa pergunta é o desafio da nossa meditação de hoje. Você teria coragem de destruir tudo aquilo que você julga ser importante para a tua vida? E quando eu digo destruir as coisas, não falo de pessoas, falo de comportamentos, não falo de coisas, falo de mentalidade, falo de visão, falo de perspectivas. Você teria coragem de abrir mão de tudo aquilo que você julga ser importante e, no entanto, te atrapalha tanto? Como os vícios, alcoolismo, as drogas, a prostituição, o roubo. Você teria coragem de abrir mão de tudo isso? Da ganância, da soberba, do orgulho? Você teria coragem de
destruir todas essas coisas e deixar que Cristo reconstruísse uma vida melhor, maior e mais importante para você? Você seria capaz de destruir tudo aquilo que de fato te atrapalha? Quando Cristo faz essa pergunta, ele fica esperando justamente nossas respostas, assim como ele esperou a resposta daqueles sacerdotes que disseram: nossos pais levaram 40 anos para construir esse templo e tu dizes que vai construir em 3 dias. Às vezes as pessoas, quando olham para Cristo, elas subestimam o poder de Cristo na vida daqueles que buscam, por meio do Evangelho, ser reconstruídos. O primeiro passo que Cristo nos ensina na reconstrução da vida é o negar a si mesmo. É o negar aquilo que achamos que seja o templo de Deus. É o negar aquilo que nós achamos que seja o eu verdadeiro. Quando nós negamos isso e seguimos a Cristo, Cristo nos leva por um caminho que nos conduz para o encontro único e perfeito com Deus. Cristo, quando entra em nossas vidas, ele se revolta com o que vê, mas ele se alegra com o que pode se tornar cada um de nós. Que tenhamos essa coragem de, ao ouvir de Cristo a ordem: destruam esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Destrua esse templo e eu te darei a vida eterna. Essa é a proposta de Cristo para nossas vidas. A de reencontrar o caminho que nos conduz à salvação. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a próxima meditação diária, se Deus assim nos permitir. Até a próxima.